Há silêncios que gritam mais alto que qualquer discussão. Há partidas que não são fugas, mas decisões calculadas. E há mudanças que não precisam ser anunciadas porque o mundo inteiro sente, mesmo que você não diga nada. Se alguém te deixou, não importa se foi num rompimento, numa amizade quebrada ou numa traição disfarçada, a reação mais comum é tentar preencher o vazio imediatamente. É correr atrás, mandar mensagens, exigir respostas, pedir explicações. É implorar que a outra pessoa veja o seu valor. Mas o estoicismo ensina exatamente o oposto. O valor não é mostrado para quem já decidiu ignorá-lo. O valor é vivido para si mesmo no silêncio. Imagine isso. Você some. Não como fuga, mas como estratégia. Nenhum post, nenhuma indireta, nenhum gesto que diga "olha como eu estou sofrendo" ou "olha como eu melhorei". Nada. A sua ausência não é apenas física e emocional, mental, digital. Enquanto o outro espera que você esteja lá, orbitando a presença dele, você desaparece do mapa. E no seu lugar, começa a construir algo que ninguém esperava. Uma versão de si mesmo que não precisa mais de aprovação para existir. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. E essa é a chave do primeiro movimento. Não responder ao ataque, não entrar no jogo, não ceder ao impulso de provar nada. Isso não é covardia, é domínio. Porque quando você recua para o seu próprio território, você não está perdendo, está preparando o contra-ataque mais poderoso que existe, a sua evolução. O choque silencioso é esse momento em que você entende que a sua energia é finita e que, se continuar desperdiçando, ela tentando consertar o que já se quebrou, vai sobrar pouco para construir algo novo. É nesse ponto que nasce a decisão. Por 3 dias, você vai se desligar de tudo que te mantém preso à história que acabou. No estoicismo, essa retirada estratégica é vista como um ato de coragem, porque é muito mais fácil continuar em contato, ficar checando redes sociais, perguntar por terceiros, inventar desculpas para estar por perto. Difícil mesmo é dizer a si mesmo: a partir de agora, minha vida não gira mais em torno de quem decidiu sair dela. O silêncio tem um efeito colateral poderoso. Ele força a outra pessoa a lidar com a própria ausência de você. E quando alguém que estava acostumado com sua presença percebe que ela desapareceu, o vazio não é preenchido pelo orgulho, mas pela curiosidade. E a curiosidade é perigosa, ela planta dúvidas, questiona escolhas, provoca arrependimento. Mas atenção, o objetivo aqui não é que o outro se arrependa. O arrependimento, se vier, é consequência. O objetivo é que você olhe para si mesmo daqui a 3 dias e perceba que não está mais no mesmo lugar emocional em que estava no momento da perda. Que no espaço que antes era ocupado por mensagens não respondidas e noites sem dormir, agora há silêncio. E dentro desse silêncio, construção. No primeiro minuto desse processo, você vai sentir um desconforto enorme. O impulso de se justificar, de mandar só mais uma mensagem vai aparecer. Mas é justamente aí que você precisa se lembrar de Epicteto. Se alguém te provoca, entenda que é apenas uma opinião e não é necessário reagir a ela. O mundo está esperando que você faça o previsível. O estoico faz o oposto. Esse primeiro bloco é sobre entender que a sua ausência pode ser mais eloquente do que qualquer discurso. É sobre não cair na armadilha de achar que quem se afasta primeiro vence. Porque a vitória real não é sair por cima de uma discussão, é sair por cima de si mesmo, é dominar o próprio impulso de se expor, de pedir, de se explicar. 3 dias de silêncio e foco não vão apagar a dor de imediato, mas vão abrir espaço para uma nova narrativa interna. Uma onde você não é a vítima de uma decisão alheia, mas o autor da sua própria reconstrução. E é nesse momento que o choque silencioso começa a funcionar. Você não avisa, não posta, não compartilha.
Você apenas vive e deixa que o eco da sua ausência fale por si. Nos próximos blocos, vamos entrar no passo a passo de cada um desses 3 dias. Mas antes, grave isso na mente. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. E quando usado com disciplina, ele transforma a forma como o mundo te enxerga e, mais importante, como você se enxerga. Dia 1. O silêncio estratégico. O primeiro dia é o mais difícil, porque é nele que você percebe o tamanho real do seu apego. Não é só sobre não mandar mensagens, é sobre lidar com o peso de cada hábito que você criou ao redor dessa pessoa. Abrir o celular e não procurar o nome dela. Receber uma notificação e resistir ao impulso de acreditar que é dela. Passar por um lugar e não deixar que a memória puxe você de volta para o passado. No estoicismo, isso é chamado de controle sobre o que está ao seu alcance. Marco Aurélio repetia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Hoje, o seu foco é exatamente esse: colocar toda a sua energia no que depende unicamente de você. E a primeira decisão prática é cortar os gatilhos. Se você ainda segue essa pessoa nas redes sociais, silencie ou pare de seguir. Não como vingança, mas como autopreservação. Se há conversas antigas, arquive ou apague. Não para esquecer, mas para não alimentar a necessidade de revisitar. Esse não é um gesto dramático, é um gesto cirúrgico. Você está removendo os pontos de contato que mantêm a ferida aberta. O silêncio estratégico é mais do que ausência de palavras. Ele é um reposicionamento interno. Hoje você decide que a sua atenção é um recurso valioso demais para ser desperdiçado. Você escolhe direcionar essa atenção para algo que não te puxa para trás. Mas o silêncio não é só externo, ele também é mental. Ao longo do dia, pensamentos vão surgir. Será que ela está pensando em mim? Será que ele se arrependeu? E se eu mandasse só um oi para ver como está? Quando eles aparecerem, não lute contra eles como se fossem inimigos. Observe-os como um estoico faria. Reconheça que são apenas pensamentos, não ordens. Sêneca dizia: não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Um pensamento não tem poder, até que você dê a ele atenção e combustível. Para ajudar nesse primeiro dia, crie micro-rituais. Assim que acordar, escreva 3 coisas pelas quais é grato. Isso tira o foco do que perdeu e direciona para o que ainda tem. Ao sentir vontade de entrar em contato, mude fisicamente de lugar. Levante, vá até outro ambiente, faça uma ação que quebre o padrão. A mente é treinável, mas ela responde a gatilhos concretos, e se você quebrar esses gatilhos, o impulso perde força. E aqui vai um ponto que poucos percebem. O silêncio estratégico também é um ato de respeito consigo mesmo. Não se trata de fazer jogo para provocar o outro. Isso é apenas teatro emocional. E o estoicismo não ensina jogos, ensina a viver de forma íntegra e alinhada com seus valores. O silêncio é sobre proteger o seu espaço interno para que nele cresça algo novo. Durante esse primeiro dia, o mundo externo pode parecer mais barulhento. Você vai notar músicas, frases, imagens que te lembram a pessoa. É natural, o cérebro ainda está acostumado a buscar conexões. Mas cada vez que você escolhe não seguir esse caminho mental, você está fortalecendo um músculo interno que no final desses 3 dias vai estar muito mais resistente. Pense assim: hoje você está plantando sementes no seu próprio jardim. Talvez ainda não haja flores, talvez o solo pareça vazio, mas o ato de plantar já é uma declaração silenciosa de que você escolhe cultivar algo diferente. E aqui está a beleza do silêncio estratégico. Ele não é percebido no mesmo dia. No primeiro momento, o outro pode nem notar, mas à medida que os dias passam e você não aparece, não comenta, não reage, algo muda. Você não está mais disponível como antes. E isso, para quem estava acostumado à sua presença constante, é desconfortável. Mas repito,
Não é por isso que você faz. Você faz porque entendeu que não precisa mais gastar a sua energia tentando convencer alguém a ficar. Você precisa dessa energia para ficar inteiro consigo mesmo. No final desse primeiro dia, olhe para trás e perceba que você sobreviveu, que a ausência de contato não te matou, não te apagou, não te diminuiu. Pelo contrário, ela começou a te devolver o que você tinha entregue sem perceber a sua própria força. Amanhã, no segundo dia, você vai usar essa força recém-recuperada para algo ainda mais poderoso, reconstruir, de dentro para fora, uma versão sua que ninguém mais pode derrubar. Dia 2. Reconstrução interna. O segundo dia é o mais revelador, porque no primeiro você apenas cortou o contato e segurou o impulso. Hoje, o vazio que o silêncio deixou começa a se mostrar, e é aqui que muita gente se perde. Se você não preencher esse espaço com algo construtivo, a mente vai tentar preenchê-lo com o passado. O estoicismo ensina que a dor não é o problema. O problema é o que você decide fazer com ela. Marco Aurélio anotava para si mesmo em seus momentos mais difíceis: o obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. E hoje, o que está no caminho é o eco dessa ausência. A reconstrução interna começa quando você pega esse eco e transforma em algo útil. O foco desse dia é reorientar o seu eixo. Ontem, você estava se afastando de algo. Hoje, você começa a se aproximar de si mesmo. A primeira tarefa é se reconectar com atividades que não dependam de ninguém para existir. Leia um livro que você sempre quis, mas nunca começou. Volte para um hobby que ficou esquecido. Comece um projeto, mesmo pequeno, que possa te dar a sensação de progresso. O cérebro precisa perceber que há vida, movimento e crescimento, mesmo sem aquela pessoa. Mas a reconstrução interna não é só sobre fazer coisas, ela também é sobre reorganizar os seus pensamentos. Sêneca dizia: enquanto não soubermos o que seguir, nem a quem, andaremos sempre às cegas. Esse é o momento de clarear a sua visão. Pegue um papel e escreva: que tipo de vida eu quero ter daqui a um ano? Não escreva em função de provar algo a alguém. Escreva para você. Liste as áreas que precisam de atenção: físico, emocional, financeiro, espiritual. A clareza é o primeiro tijolo de uma reconstrução sólida. E aqui está um detalhe poderoso: o silêncio que ontem parecia ausência, hoje começa a se tornar presença, a sua presença consigo mesmo. Você vai começar a sentir que não precisa correr para preencher cada minuto com distrações. Vai perceber que o barulho do mundo não é obrigatório. E isso é libertador. No segundo dia, é natural que ainda haja momentos de fraqueza. Você pode se pegar pensando em como seria aparecer um pouco só para ver a reação. Mas lembre-se, esse impulso é apenas uma armadilha do ego. O ego quer provar algo. A alma quer paz. O caminho estoico sempre escolhe a paz, mesmo que o orgulho grite por revanche. Então, quando esse impulso aparecer, use a técnica do distanciamento cognitivo. Epicteto ensinava que, quando um pensamento perturbador surge, devemos dizer: você é apenas uma ideia, não é a realidade. Repita isso mentalmente. Essa frase simples te dá espaço para não agir no calor do momento. A reconstrução interna também é física. Use esse dia para cuidar do seu corpo, porque o corpo é o primeiro território onde o espírito se firma. Faça exercícios, caminhe, alongue-se. Não é sobre estética, é sobre mandar um sinal para a sua mente de que você está vivo, ativo e no controle. Outro ponto fundamental é a alimentação da sua mente. Hoje, você deve escolher com muito cuidado o que consome, e não falo apenas de comida. Filmes, músicas, conversas, redes sociais. Tudo isso pode puxar você para baixo ou te impulsionar para cima. Evite conteúdos que despertem tristeza ou nostalgia. Busque mensagens que reforcem força e clareza.
E aqui está o grande segredo do segundo dia. A reconstrução interna não precisa ser percebida por ninguém ainda. Não poste, não avise, não envie indiretas. Toda transformação genuína nasce no escuro, como a raiz de uma árvore. O que é sólido e silencioso por dentro, um dia será visível por fora e não haverá como ignorar. Ao final desse dia, você vai perceber que o peso do primeiro dia começa a diminuir. Não porque a dor desapareceu, mas porque você começou a dar um sentido para ela. E uma dor com sentido se torna combustível. Amanhã, no terceiro dia, vamos falar sobre o momento de reaparecer não para provar nada, mas para viver a nova versão que você construiu em silêncio. Se você chegou até aqui, já percebeu que o silêncio não é ausência. Ele é ação disfarçada. Cada passo que você deu nesses últimos blocos foi, na verdade, uma escolha consciente de proteger a sua energia e direcionar sua vida. Nesse momento, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Pare por um instante e reconheça que está mais forte do que no início dessa jornada. Talvez não perceba ainda, mas a forma como você olha para a situação já mudou. Você já não é mais refém do impulso de reagir no mesmo segundo. Você aprendeu que pode dar um passo atrás para ganhar 10 à frente. E aqui entra o nosso ponto de conexão. Quero que você escreva nos comentários uma frase que se torne um compromisso pessoal e também inspire outras pessoas que vão assistir a este vídeo. A frase é: cresço em silêncio. Escrevendo isso, você não está apenas interagindo, está declarando para si mesmo que essa é a postura que vai manter daqui para frente. Agora, de volta à nossa lição. O que vimos até aqui é muito mais do que um conjunto de técnicas. É um reposicionamento completo. Você começou cortando o contato e limpando os gatilhos que te mantinham preso. Dia 1. Depois, voltou o foco para si, reconstruindo o seu eixo interno. Dia 2. A seguir, aprendemos sobre o dia 3, reaparecendo transformado. Em vez disso, você agora sabe como treinar sua mente para não recair, mantendo a consistência mesmo quando a tentação aparece. Esse treino constante, junto ao ganho silencioso que muda a sua presença, é o que faz com que o mundo perceba que algo mudou mesmo que você não fale nada. No último bloco, falamos do poder de aplicar o ciclo de 3 dias em qualquer área da vida. Seja numa crise no trabalho, numa decisão importante ou até num momento de cansaço pessoal. E isso é essencial. Entender que não é apenas uma solução para relações passadas, mas um método para qualquer situação que exija clareza, foco e controle emocional. O que vem a seguir é a consequência natural desse caminho. Quando você mantém esse ritmo, começa a colher um respeito genuíno. Não é respeito imposto, forçado ou exigido. É aquele respeito silencioso que vem de quem vive de acordo com seus próprios valores e não se perde tentando agradar ou ferir ninguém. Dia 3. Reaparecer transformado. O terceiro dia não é sobre voltar para o mundo como quem busca aplausos. Não é sobre mostrar ao outro que você sobreviveu. É sobre viver de forma tão autêntica que, mesmo se ninguém estiver olhando, ainda assim vale a pena. Até aqui, o silêncio foi sua defesa e a reconstrução foi seu alicerce. Agora é hora de existir de novo, não como a pessoa que foi deixada, mas como a que decidiu crescer. No estoicismo, existe um princípio poderoso. A verdadeira grandeza está em ser independente de circunstâncias externas. Quando você chega ao terceiro dia, já entende que o valor da sua vida não está preso à decisão de outra pessoa. Esse é o momento de reafirmar essa verdade através das suas ações. O reaparecimento não precisa ser teatral. Ele pode ser tão simples quanto seguir sua rotina com consistência. Ir trabalhar, estudar, treinar, sair com amigos, cuidar da sua casa, rir de novo. Mas há algo diferente agora. Você não está fazendo isso para mostrar nada a ninguém. Está fazendo porque reconstruiu o eixo que sustenta a sua vida.
Muitas vezes, o impacto do reaparecimento não está em o que você faz, mas no modo como você faz. No jeito mais calmo de falar, na postura mais firme, no olhar que não se perde em busca de aprovação. Esse tipo de mudança não pode ser forçado. Ele é o resultado de dias escolhendo a si mesmo. E sim, é provável que quem se afastou perceba. Talvez diretamente, talvez por ouvir falar de você, mas agora isso é irrelevante. Porque a sua energia não está mais voltada para provocar reação, e sim para manter evolução. O reaparecer também é um teste. Você vai reencontrar situações, lugares e até pessoas que antes eram gatilhos. E aí vai perceber o quanto mudou. Talvez aquele bar que antes parecia insuportável de entrar agora seja só mais um lugar. Talvez aquela música que te deixava com um nó na garganta agora apenas te faça lembrar, sem dor. E aqui está o ponto crucial. Reaparecer transformado é não deixar que o passado dite o tom do presente. Você não volta como quem ainda quer discutir a história, você volta como quem já escreveu um capítulo novo. Epicteto dizia que não devemos esperar que as coisas aconteçam como queremos, mas aceitar que elas aconteçam como são. Esse é o verdadeiro poder que o terceiro dia traz. A aceitação madura de que você não precisa mais que tudo aconteça como gostaria para estar bem. Na prática, esse dia pode incluir pequenos gestos que mostram a sua nova versão para o mundo. Não no sentido de provar nada, mas de viver a sua vida naturalmente. Trocar o corte de cabelo, vestir algo que te faça sentir bem, postar uma foto simples, não como provocação, mas como reflexo de quem você está se tornando. Mas cuidado! É aqui que muitos se sabotam. No desejo de mostrar que estão ótimos, acabam transformando tudo em um espetáculo para chamar a atenção do outro. Isso não é reaparecimento, é armadilha do ego. O verdadeiro reaparecer acontece quando, mesmo que ninguém note, você sente orgulho do que construiu nesses dias. E sabe o que é curioso? Muitas vezes, o mundo começa a notar justamente quando você para de tentar ser notado. Porque a sua energia muda, sua presença muda, e isso é percebido mesmo sem palavras. Ao final do terceiro dia, você olha para trás e vê que passou por um ciclo completo. No primeiro dia, você cortou o ruído e recuperou o controle. No segundo, começou a se reconstruir por dentro. No terceiro, reapareceu mais alinhado com quem quer ser. Esse é o tipo de mudança que não se perde. Porque não é só o outro que vê, é você que sente. E sentir essa força interna é o que impede que você volte para os mesmos padrões de antes. A partir daqui, você não precisa mais esperar que o arrependimento do outro seja a sua vitória. Porque a sua vitória já aconteceu. Você está no comando da sua vida. No próximo bloco, vamos falar sobre a armadilha do orgulho e da vingança e como evitá-la para não destruir tudo que construiu nesses 3 dias. Bloco 1. A armadilha do orgulho e da vingança. Poucas coisas destroem uma evolução tão rápido quanto o desejo de provar algo para quem te feriu. O orgulho é um sabotador silencioso. Ele se disfarça de força, mas na verdade é só uma forma refinada de dependência. Porque quando você quer que o outro veja o quanto mudou, ainda está deixando que ele seja o centro da sua vida. Você pode até achar que está agindo por conta própria, mas no fundo está se movendo em função de uma plateia que talvez nem esteja prestando atenção. E é aqui que muitos caem. Passam dias se fortalecendo, cortam hábitos nocivos, silenciam, crescem. Mas na primeira oportunidade transformam essa nova força em munição para atingir o outro. Publicam indiretas, exageram em exibições, escolhem palavras e atitudes não para viver, mas para provocar. Isso não é liberdade, é prisão com outra aparência. O estoicismo ensina que reagir movido pelo desejo de vingança é dar ao outro poder sobre o seu estado de espírito. Sêneca dizia: a melhor vingança é desprezar a ofensa.
E desprezar não é fingir que não doeu ou agir como se fosse superior. Desprezar é escolher que a dor não vai ser o motor das suas ações. É decidir que o que aconteceu não vai definir o ritmo da sua vida daqui para frente. O orgulho quer aplausos. A vingança quer que o outro sinta o que você sentiu. Mas nenhuma dessas coisas te devolve a paz. O que devolve a paz é saber que a sua vida está indo para frente, independentemente de quem está olhando ou de quem deixou de olhar. Imagine que você está subindo uma montanha. Você já percorreu metade do caminho, com esforço, suor e foco. Mas de repente, você escuta a voz de quem ficou lá embaixo te provocando. Se você parar para responder, perde fôlego, tempo e impulso. Talvez até desça alguns metros sem perceber. O estoico não para responder, ele continua subindo até que a voz lá embaixo fique pequena demais para ser ouvida. A armadilha do orgulho também está na necessidade de devolver na mesma moeda. Mas essa moeda está sempre desvalorizada. Se alguém te feriu com indiferença, frieza ou desrespeito e você devolve na mesma medida, se iguala. E igualar-se ao que te machucou é abandonar a transformação que construiu. Você troca um caminho de crescimento por um jogo pequeno, que não acrescenta nada à sua vida. Epicteto lembrava que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar o que decidimos fazer. No momento em que você percebe que está agindo só para provocar ou mostrar algo a alguém, pergunte-se: isso está servindo ao meu crescimento ou ao meu ego? Essa pergunta simples, mas poderosa, é suficiente para cortar muitas ações impulsivas que parecem vitórias no momento, mas se tornam arrependimentos depois. O mais curioso é que a vingança quase nunca traz o efeito que imaginamos. Você pensa que, ao mostrar que está bem, o outro vai se arrepender. Mas na prática ele pode simplesmente ignorar, minimizar ou interpretar de outra forma. E então, o seu esforço deixa de ter sido para você e passa a ser para uma reação que talvez nunca venha. E se vier, talvez não traga a sensação que você imaginou. Por isso, o estoico escolhe o caminho mais difícil e mais libertador: continuar evoluindo sem precisar que ninguém reconheça. A sua vida é prova suficiente de que você seguiu em frente. E a ausência de esforço para provar algo é o que mais chama a atenção, mesmo que você não perceba. O respeito verdadeiro vem como consequência, não como objetivo principal. Orgulho e vingança também roubam energia que poderia ser investida na sua própria construção. Toda vez que você se ocupa demais com o que o outro vai pensar, está deixando de pensar no que realmente importa para você. Deixa de estudar, de trabalhar em algo novo, de cuidar da sua saúde, porque está ocupado demais montando um cenário para que alguém veja. E, ironicamente, muitas vezes esse alguém não está nem prestando atenção. O silêncio que você construiu nos primeiros dias não é só ausência de palavras, é um escudo para proteger a sua energia. Não desperdice isso tentando transformar o seu crescimento em espetáculo. O crescimento real não precisa de palco, porque quem vive de verdade não está atuando. O orgulho também é traiçoeiro, porque ele não bate na porta anunciando quem é. Ele se disfarça de motivação, de força de vontade, até de autoestima. Mas a diferença é que a autoestima constrói para dentro, enquanto o orgulho constrói para fora para ser visto. E tudo o que você constrói para fora é frágil, porque depende do olhar dos outros para se manter de pé. A lição aqui é clara. Quando você age movido pelo ego, ainda é o outro que dita as regras. Quando você age movido por valores, é você quem decide o jogo. E nesse jogo, a vitória não é o arrependimento de quem te deixou. A vitória é acordar todos os dias sabendo que sua vida não depende mais de provar nada para ninguém. Então, ao sentir o orgulho bater na porta, lembre-se, ele não vem para te proteger, mas para te arrastar de volta ao campo onde você já perdeu uma vez.
e esse campo não merece a sua presença de novo. Feche a porta, mantenha o foco e siga subindo a sua montanha até que o mundo lá embaixo fique pequeno demais para influenciar o seu caminho. No próximo bloco, vamos falar sobre como treinar a mente para não recair nesses padrões, mantendo sua evolução firme mesmo quando a tentação aparecer. Bloco 2. O treino mental para não recair. Chegar até aqui foi um avanço enorme, mas manter-se aqui exige outro tipo de força. A fase inicial da transformação pode parecer mais intensa, porque há um objetivo claro: cortar, reconstruir, reaparecer. Mas depois disso, a mente começa a relaxar, e é exatamente aí que mora o perigo. A mente humana tem um truque perigoso. Ela gosta do que é familiar, mesmo que isso seja ruim para você. Velhos hábitos, velhas conversas, velhos lugares, tudo isso pode voltar a parecer inofensivo depois de um tempo. E se você não vigiar, vai acabar deslizando de volta para padrões que já te destruíram antes. O cérebro não diferencia ruim de bom com base no que te faz crescer. Ele diferencia pelo nível de familiaridade. Se era algo constante antes, ele vai tentar trazer de volta, mesmo que te faça mal. No estoicismo, essa vigilância é chamada de atenção constante, estar presente o suficiente para perceber no exato momento quando os velhos hábitos tentam retornar. Marco Aurélio anotava para si mesmo todos os dias: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Ou seja, se você deixar a mente ser pintada todos os dias com lembranças, ressentimentos ou comparações, logo estará vivendo como antes, mesmo sem perceber. O primeiro passo para não recair é criar rituais de ancoragem. São pequenas práticas diárias que te lembram do caminho que está escolhendo agora. Pode ser começar o dia com uma frase estoica, escrever um objetivo para a semana, ou dedicar 10 minutos a algo que fortaleça seu autocontrole, como meditar, ler um trecho inspirador, ou fazer exercício físico. Esses rituais funcionam como muros mentais contra recaídas. A repetição deles cria novas rotas na sua mente, tornando mais fácil manter o foco. Outro ponto essencial é não romantizar o passado. A mente, quando sente falta, tende a filtrar as memórias, deixando-as mais bonitas do que realmente foram. Você começa a lembrar apenas dos bons momentos e esquece das feridas, dos silêncios dolorosos, das faltas de respeito, dos dias de insegurança. Sêneca alertava: a lembrança deve servir ao aprendizado, não ao aprisionamento. Sempre que sentir saudade, não se permita lembrar apenas do lado bom. Traga à consciência também os fatos que te levaram a se afastar. Isso mantém a clareza. O treino mental estoico também envolve mudar o foco da reação para a ação. Quando um pensamento incômodo surgir, ao invés de ficar nele, mude rapidamente para uma tarefa prática. Arrume um armário, lave a louça, estude algo, faça uma caminhada. O corpo em movimento ajuda a mente a não se prender a fantasmas. É quase impossível alimentar pensamentos destrutivos enquanto está concentrado em algo produtivo. E aqui está um exercício simples e poderoso. Todos os dias, pergunte a si mesmo: o que depende só de mim hoje? Essa pergunta te coloca no controle e elimina distrações. Se a resposta for me alimentar bem, fazer exercício, ler 10 páginas de um livro, cumprir minha agenda, então faça isso. E se algo não depende de você, como a opinião de alguém, uma mensagem que não chega ou uma atitude que não está no seu controle, largue. Outro treino mental fundamental é desarmar os gatilhos. Se certos lugares, músicas, pessoas ou redes sociais ainda te jogam para baixo, evite-os por enquanto. Não é covardia, é inteligência estratégica. No estoicismo, evitar tentações não é fraqueza, é disciplina. Quanto mais você se expõe a estímulos nocivos, mais difícil é manter a nova rota que está construindo. Também é importante aceitar que não cair de volta não significa nunca sentir vontade.
Vai haver dias em que o impulso de ver como o outro está vai bater forte. A diferença é que agora você tem consciência e ferramentas para não agir no automático. Epicteto dizia que não podemos escolher nossos primeiros pensamentos, mas podemos escolher o que fazemos com eles. Ou seja, sentir vontade não é problema. Ceder a ela sem questionar é que quebra o seu progresso. Manter-se firme também exige cuidar do ambiente. Cerque-se de pessoas, conteúdos e lugares que reforcem a sua nova postura. O ambiente é como o vento para um barco. Pode te empurrar para frente ou te levar para onde você não quer ir. Se você convive diariamente com pessoas que vivem no passado, reclamam de tudo e não respeitam limites, vai precisar reforçar ainda mais as suas defesas mentais ou se afastar quando possível. Para tornar esse treino mais sólido, crie um plano de resposta rápida para quando sentir que está prestes a ceder. Pode ser ligar para alguém de confiança, fazer uma atividade física intensa, ouvir algo que te inspire, ou até mesmo reler o motivo que te fez começar essa mudança. Essa ação imediata interrompe o ciclo antes que ele ganhe força. E, acima de tudo, entenda que não recair não é um ato único, é uma prática diária. Você não vence o orgulho e a tentação de uma vez por todas. Você os vence hoje e amanhã começa de novo. Isso não é um peso, é liberdade. Porque cada dia que você escolhe não voltar atrás é mais um tijolo no muro que te protege do que um dia te destruiu. No próximo bloco, vamos falar sobre o ganho silencioso que vem dessa consistência. Como a sua presença começa a mudar sem que você precise dizer uma palavra e como isso influencia a forma como o mundo te enxerga. Bloco 3. Ganho silencioso. O efeito na sua presença. Há um momento em qualquer processo de mudança em que você percebe que não precisa mais explicar nada. Você não sente mais vontade de justificar suas escolhas, nem de contar para o mundo o que está fazendo para se fortalecer. A sua própria presença fala por você. É como se o ar ao seu redor tivesse mudado. As pessoas olham e notam algo diferente, mas não conseguem definir exatamente o que é. Esse é o ganho silencioso. Ele é o resultado de dias, semanas ou meses fortalecendo a sua mente, cuidando do seu corpo, escolhendo melhor as palavras, preservando a sua energia. Você não está mais tentando convencer ninguém do seu valor, está vivendo de forma que o valor se torne evidente por si só, mesmo que ninguém fale nada. O estoicismo sempre ensinou que a verdadeira autoridade não vem de falar mais alto, mas de viver de forma coerente. Marco Aurélio não precisava gritar para ser ouvido. Sua postura e suas ações inspiravam respeito antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Epicteto também dizia que o caráter de um homem é revelado mais pelo que ele suporta em silêncio do que pelas vitórias que anuncia. Quando você mantém o silêncio estratégico e a reconstrução interna, algo começa a acontecer. Sua postura muda, você anda mais ereto, sem perceber, como quem carrega menos peso emocional. Seu olhar muda, ele não está mais à procura de aprovação. Há firmeza e calma nele. Sua voz muda mais calma, mais firme, menos apressada, como quem não precisa correr para ser ouvido. E as pessoas percebem isso. Mesmo aquelas que nunca souberam da sua dor, sentem que você carrega uma solidez diferente. Isso não é arrogância, é segurança. E segurança verdadeira não se constrói tentando impressionar, mas mantendo consistência no que se acredita. O mais interessante é que esse efeito não acontece porque você quer mostrar algo. Ele acontece justamente porque você parou de querer mostrar. E essa ausência de esforço para impressionar cria um magnetismo natural. É o oposto da carência, é a presença plena. Você não precisa correr atrás de atenção, porque a sua energia já é suficiente para atrair naturalmente quem precisa estar por perto. Esse ganho silencioso também afasta certas pessoas.
Quem estava acostumado com você sempre disponível, sempre cedendo, talvez se sinta desconfortável com a sua nova postura. E tudo bem. O objetivo nunca foi agradar todo mundo. O objetivo é viver alinhado com quem você decidiu ser. O afastamento de alguns é, muitas vezes, o espaço que abre caminho para a chegada de pessoas mais compatíveis com sua nova fase. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Quando você já se decidiu internamente, a forma como você age deixa de ser reativa. Você não responde mais para provar algo, responde porque sabe quem é. Essa mudança é percebida, mesmo que você não fale uma palavra sobre ela. E sabe qual é a ironia? Quando a sua presença muda, muitas vezes as pessoas que te deixaram começam a voltar, curiosas. Querem entender o que aconteceu, o que mudou, porque você já não parece o mesmo. Mas nesse momento, a sua resposta interna é outra. Você não precisa mais dessa validação. Se a pessoa cabe ou não na sua nova vida, essa decisão é sua e não uma questão de mendigar atenção. Esse magnetismo silencioso não se compra, não se finge e não se constrói da noite para o dia. Ele é fruto de pequenas decisões diárias, de se manter firme, de não recair, de continuar evoluindo mesmo quando ninguém está vendo. São escolhas aparentemente simples, como manter hábitos saudáveis, selecionar bem suas palavras, proteger seu tempo que, acumuladas, transformam completamente a forma como o mundo te percebe. O ganho silencioso também fortalece as conexões certas. As pessoas que valorizam a calma, a clareza e o respeito vão se aproximar mais de você. Elas percebem que sua energia não está espalhada tentando agradar todo mundo. E isso cria espaço para relações mais saudáveis e equilibradas, onde não há jogos emocionais ou manipulação. Outro efeito importante é interno, o respeito que você começa a sentir por si mesmo. Quando você percebe que está vivendo de acordo com seus princípios e não cedeu ao impulso de retroceder, a autoestima cresce de forma sólida e duradoura. E essa confiança interna é impossível de ignorar. No final das contas, o efeito na sua presença é a prova de que todo o processo valeu a pena. Você não está mais reagindo ao mundo. Você está agindo a partir de um centro sólido, construído no silêncio. O que você é por dentro finalmente está em sintonia com o que você transmite por fora, e isso é raro, valioso e poderoso. No próximo bloco, vamos falar sobre a nova versão de si mesmo e como viver de forma que o passado não tenha mais poder sobre o seu presente. Bloco 4. A nova versão de si mesmo. Chegar até aqui significa que você já não é a mesma pessoa de antes. E isso não é apenas uma frase motivacional para efeito dramático, é um fato observável. As escolhas que você fez, o silêncio que manteve, as conversas que deixou de ter, as respostas que decidiu não dar, o trabalho interno que realizou, tudo isso reconfigurou a maneira como você pensa, age e se posiciona no mundo. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas não ser escravo de nada, nem de emoções incontroladas, nem de lembranças que pesam, nem de pessoas que tentam ditar seu valor. E quando você percebe que está vivendo sem depender da aprovação, da validação, ou até da presença de quem te deixou, está finalmente experimentando essa liberdade. Essa nova versão de si mesmo nasce de 3 mudanças profundas e estruturais. O eixo interno. Você não gira mais em torno de outra pessoa. Sua vida agora tem um centro próprio, firme, que não se desestabiliza com qualquer ausência. O seu humor, o seu ritmo e o seu sentido de valor não oscilam mais na mesma frequência das decisões dos outros. O filtro de energia. Você aprendeu a dizer não para o que não acrescenta. Entendeu que não é obrigação carregar o peso de todo mundo e que proteger o que construiu é um ato de responsabilidade, não de egoísmo. O foco no que controla.
Suas ações se concentram naquilo que está ao seu alcance, deixando o resto seguir o curso natural. Essa escolha te poupa de desperdiçar energia em discussões, disputas e expectativas inúteis. Viver como essa nova versão significa aceitar que o passado cumpriu seu papel. Não é sobre apagar ou esquecer, é sobre integrar. Tudo o que aconteceu, inclusive as dores e injustiças, agora faz parte da história que moldou quem você é. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. E a diferença agora é que você sabe para onde vai. Uma das mudanças mais marcantes dessa nova fase é o desapego emocional saudável. Você percebe que pode amar sem se anular, pode se importar sem se perder, pode conviver sem precisar se explicar o tempo todo. E isso não te torna frio, te torna inteiro. Você já não precisa estar em todas as discussões para sentir que está presente. Não precisa ganhar todas as batalhas para sentir que venceu. Essa nova versão de si mesmo também se alimenta de objetivos próprios. Você passa a investir mais em projetos pessoais, saúde, aprendizados e experiências que fortalecem sua identidade. Cada conquista, por menor que seja um hábito mantido, uma meta cumprida, uma conversa evitada por sabedoria, é um lembrete de que a sua vida tem sentido independente de quem esteja ao seu lado. E aqui vem uma das partes mais poderosas. Quando você vive dessa forma, o passado perde a força de te controlar. Lugares que antes eram dolorosos de visitar, músicas que antes eram gatilhos, datas que antes apertavam o peito, agora se tornam apenas parte do cenário. Não porque você forçou um esquecimento, mas porque construiu algo maior para colocar no lugar. Você não venceu apagando a história, mas escrevendo capítulos tão sólidos que o peso do anterior já não influencia o presente. O estoicismo chama isso de amor fatia amar o seu destino, inclusive as partes que você não teria escolhido. Isso não é resignação, não é aceitar qualquer coisa, é sabedoria. É olhar para trás e entender que, se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, talvez você nunca tivesse desenvolvido essa força, essa clareza, essa autonomia. Viver como essa nova versão também exige vigilância constante. Não é porque você se fortaleceu que está imune a tentações, recaídas ou velhos padrões. Mas a diferença agora é que você sabe reconhecer os sinais antes que o impulso te arraste. Você entende que seu valor não se negocia e que nenhuma situação justifica perder o controle sobre si mesmo. Quando percebe que algo ou alguém ameaça sua paz, já não hesita em ajustar rotas. Essa fase também traz uma paz silenciosa. Você não precisa mais se justificar nem disputar quem tem razão. O foco não está mais em vencer debates, mas em viver de forma que sua própria vida seja o argumento. A coerência entre o que você pensa, fala e faz cria uma estabilidade que não depende de circunstâncias externas. E talvez o mais importante, você entende que a nova versão de si mesmo não é um destino final, mas um estado em constante construção. Você não chegou lá, você apenas aprendeu a caminhar de forma mais firme, com mais consciência e com menos desperdício de energia. Cada passo daqui para frente será mais intencional, cada decisão mais alinhada com quem você quer ser. Ao final, você percebe que a transformação não foi apenas se recuperar de algo, foi se tornar alguém que não perde mais tanto tempo com o que não pode controlar. E essa é a essência de viver como um estoico. Agir onde se pode agir e aceitar o resto com serenidade. No próximo bloco, vamos falar sobre como aplicar esse ciclo dos 3 dias sempre que necessário, em qualquer área da vida, para continuar crescendo e se fortalecendo em todas as circunstâncias. Bloco 5. O ciclo dos 3 dias sempre que necessário. O que você viveu até aqui não é apenas uma resposta para um momento específico da sua vida. Esse processo de 3 dias é uma ferramenta estratégica e, como toda boa ferramenta,
pode e deve ser usada sempre que você sentir que precisa recuperar o controle sobre si mesmo. O estoicismo ensina que a vida é feita de ciclos. Perdas, mudanças, desafios e reinícios fazem parte do caminho de todos. Não é uma questão de se eles vão acontecer, mas de quando. O que muda a história de uma pessoa é como ela decide atravessar esses ciclos. E essa sequência silêncio, reconstrução, reaparecimento pode ser aplicada a qualquer área onde seja necessário restaurar força e clareza. Imagine que você está passando por um problema no trabalho. Um projeto importante falhou, uma crítica injusta abalou sua confiança, ou alguém tentou minar sua reputação. O impulso natural pode ser responder imediatamente, se defender, rebater com a mesma intensidade. Mas o ciclo dos 3 dias te oferece outra opção. Dia 1, silencie e afaste-se das discussões. Não alimente a tensão, não se explique no calor do momento. Dia 2, foque em reorganizar suas ideias e preparar ações concretas para corrigir o rumo. Dia 3, volte a agir com postura, mostrando competência e equilíbrio sem precisar se justificar. Esse mesmo raciocínio serve para decisões importantes. Talvez você esteja diante de um rompimento de sociedade, uma mudança de carreira, ou até a decisão de encerrar uma amizade que já não te faz bem. Aplicar o ciclo aqui pode salvar você de um arrependimento. No primeiro dia, corte o ruído e observe tudo com distância. No segundo, trabalhe internamente para ter certeza do que quer, sem pressa. No terceiro, dê um passo claro na direção escolhida, já com mais confiança e menos emoção bruta. A beleza dessa prática é que ela é simples, mas profundamente estratégica. Em apenas 3 dias, você evita decisões precipitadas, reduz o impacto emocional e retorna ao mundo mais alinhado com seus valores. Epicteto lembrava: nenhuma pessoa é livre se não é dona de si mesma. E esse ciclo é, na prática, um exercício de domínio próprio. Não é sobre controlar o que acontece com você, é sobre controlar a forma como você responde ao que acontece. Essa diferença muda tudo. Outro ponto importante: repetir esse processo cria um padrão mental. Cada vez que você passa por ele, fica mais fácil identificar sinais de que está prestes a perder o controle. E ao reconhecer esses sinais cedo, você pode agir antes que o impulso tome conta. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais rápido e natural se torna recorrer a essa estratégia. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Esse ciclo não deve ser usado como fuga. Não é sobre desaparecer sempre que algo incomoda ou evitar conversas importantes. É sobre escolher pausas estratégicas para agir de forma mais lúcida e construtiva. O silêncio do primeiro dia não é para fugir da responsabilidade, mas para evitar respostas impulsivas que podem custar caro. Você também pode adaptar o ciclo para momentos de esgotamento pessoal. Quando a vida parece pesada, quando a energia está baixa e a clareza se perde, 3 dias podem mudar tudo. Dia 1. Desconecte-se de compromissos que drenam sua energia. Desative notificações. Adie tarefas não urgentes. Respire. Dia 2. Alimente corpo e mente com descanso, leitura inspiradora, conversas positivas e atividades que tragam leveza. Dia 3. Volte com um plano simples e objetivo para retomar o ritmo, sem tentar compensar tudo de uma vez. Essa aplicação também é útil em conflitos pessoais. Uma discussão acalorada com um amigo, parceiro ou familiar pode gerar palavras que depois não podem ser retiradas. 3 dias de pausa, não de frieza ou punição, mas de reflexão, podem salvar relações que valem a pena e fortalecer limites onde eles estavam frágeis. Com o tempo, você vai perceber que essa estratégia não é apenas uma defesa contra perdas emocionais, mas um método para avançar em qualquer área. Ela te dá o que os estoicos valorizavam tanto:
tempo para pensar antes de agir. E pensar antes de agir não é lentidão, é inteligência emocional aplicada. E talvez essa seja a maior lição deste bloco. O ciclo dos 3 dias é mais do que um remédio para feridas, é um hábito de vida. Ele te impede de reagir no calor do momento, preserva sua energia e garante que cada movimento seu seja intencional. Quem domina essa prática não age por impulso, age por decisão. Bloco 6. O respeito que vem sem pedir respeito é algo curioso. Quando você tenta forçar, ele escapa. Quando você implora, ele se afasta. Mas quando você vive de forma alinhada com seus valores, ele aparece sem que você precise pedir, sem anúncios, sem esforço artificial. É como a sombra que o acompanha. Não precisa correr atrás dela. Basta caminhar na luz certa que ela vem naturalmente. O estoicismo ensina que o respeito verdadeiro não é resultado de palavras, mas de coerência. Marco Aurélio governava um império inteiro e ainda assim não se apoiava no medo para ser obedecido. Ele conquistava pelo exemplo, pelo autocontrole, pela disciplina silenciosa. A forma como ele vivia, mais do que qualquer discurso, era uma lição para todos que o cercavam. Quando você aplica o silêncio estratégico, reconstrói seu eixo interno e mantém-se fiel ao seu caminho, começa a emitir uma mensagem silenciosa. Eu me respeito. E porque me respeito, minha presença exige respeito. Essa mensagem não é pronunciada em voz alta. Ela está na maneira como você anda, nas coisas que aceita ou recusa, no tom da sua voz quando se posiciona. Não é sobre se colocar acima de ninguém. É sobre nunca mais se colocar abaixo do que merece. O respeito que vem sem pedir é diferente do reconhecimento que depende de aprovação. Ele não se baseia em curtidas, aplausos ou mensagens de volta. Ele é construído dia após dia, quando as pessoas percebem que você não se vende barato, que mantém a palavra, que sabe se afastar quando algo não está alinhado com seus valores. E esse respeito não vem só de quem está próximo. Ele começa a vir também de quem te observava de longe. Colegas de trabalho, familiares, vizinhos e até desconhecidos podem notar que você se tornou mais firme, mais seguro, mais dono de si. É o tipo de mudança que se sente antes mesmo de ser entendida, a postura muda, o olhar muda. E isso cria uma barreira invisível contra qualquer tentativa de desrespeito. O mais interessante é que muitas vezes, até quem te subestimou no passado, começa a te olhar diferente. Não porque você buscou isso, mas porque a nova postura não deixa espaço para o mesmo tipo de tratamento que você aceitava antes. No estoicismo, essa é a prova de que o domínio sobre si mesmo é mais poderoso que qualquer tentativa de controlar os outros. Você não precisa impor medo, levantar a voz ou forçar reconhecimento. Ele vem pela maneira como você vive. Esse respeito silencioso também muda profundamente a forma como você se relaciona. Você passa a atrair interações mais saudáveis, porque não tolera menos do que merece. Não precisa gritar limites, eles estão claros na forma como você se comporta e se posiciona. E essa clareza afasta naturalmente quem não está disposto a respeitá-los, poupando sua energia e preservando sua paz. Sêneca dizia: a dignidade de um homem está no controle que tem sobre si. Quando você não reage a provocações, não cede a chantagens emocionais e não perde tempo com jogos de ego, transmite uma mensagem silenciosa de força. E as pessoas, mesmo que nunca admitam, sentem isso. Elas sabem que estão diante de alguém que não negocia princípios por conveniência. O respeito que vem sem pedir também é duradouro. Ele não se desfaz com um único erro ou momento difícil, porque foi construído em cima de consistência e verdade, não de momentos isolados ou gestos teatrais. Quanto mais você vive alinhado com seus valores, mais esse respeito se torna parte do seu nome, da sua presença e da sua história. É como uma reputação sólida.
Não nasce da noite para o dia, mas também não se perde facilmente quando é autêntica. Há um detalhe importante. Esse respeito não depende de ser gostado por todos. Muitas vezes, ao se posicionar com clareza, você vai incomodar quem estava acostumado com a sua versão submissa ou disponível demais. E tudo bem. O respeito não é unanimidade, é coerência. Você não precisa da aprovação de todos, mas precisa da sua própria aprovação ao colocar a cabeça no travesseiro à noite. Ao final, essa é a verdadeira vitória. Não ter feito alguém se arrepender, mas ter se tornado alguém que não precisa provar nada para ninguém. Porque quem você é já fala por si. Você já não gasta energia tentando convencer o mundo de que vale algo. Você vive de forma que isso se torna óbvio. E essa é uma conquista que ninguém pode tirar. Chegar até aqui não é apenas assistir a um vídeo até o final. É atravessar mentalmente uma jornada que começou com dor, passou pelo silêncio, evoluiu em reconstrução e terminou com presença e respeito. Você não apenas ouviu palavras, você percorreu, passo a passo, um caminho que pode mudar completamente a maneira como você se posiciona diante do mundo. Você começou no ponto mais vulnerável. Alguém te deixou, te subestimou ou te feriu. No dia 1, aprendeu a usar o silêncio como estratégia, cortando gatilhos e interrompendo o ciclo que mantinha a ferida aberta. No dia 2, pegou essa energia que antes estava voltada para fora e direcionou para dentro, reconstruindo o seu eixo e fortalecendo a sua mente. No dia 3, reapareceu transformado não para provar nada, mas porque já não cabia mais na versão antiga de si mesmo. Depois, entendeu o risco de perder tudo se deixasse o orgulho e a vingança guiarem suas ações. Aprendeu que ceder a esses impulsos é como dar ao outro a chave da sua paz e que a vitória real não está em provocar arrependimento, mas em viver de forma tão alinhada que a opinião alheia perde importância. Você descobriu que o treino mental diário é o que sustenta a mudança, que não basta alcançar um estado de força, é preciso cultivá-lo todos os dias, com atenção aos pensamentos, aos gatilhos e ao ambiente que você escolhe frequentar. Percebeu que o ganho silencioso muda a forma como você se apresenta ao mundo, que a confiança não precisa de anúncios e que as pessoas sentem quando a sua energia é diferente, mesmo que você não diga nada. Que essa nova postura atrai conexões mais saudáveis e afasta naturalmente aquilo que não combina mais com você. Entendeu que a nova versão de si mesmo vive sem depender do passado. Que lugares, músicas e datas deixam de ter poder quando você constrói algo maior para colocar no lugar. Que o amor fate amar o seu destino, inclusive as partes que não teria escolhido, é uma das maiores provas de liberdade. Aprendeu que o ciclo dos 3 dias não serve apenas para superar relações, mas para qualquer situação que exija clareza, pausa estratégica e ação consciente. E por fim, viu que o respeito que vem sem pedir é a prova silenciosa de que a transformação é real. Você não busca aprovação, você vive de forma que ela se torna consequência natural. O que quero que você leve daqui é simples e definitivo. A pessoa que te deixou, te desrespeitou ou te subestimou pode ou não se arrepender, mas isso já não importa. O que importa é que você nunca mais se perca tentando provar algo para alguém. Sua vida agora é sua prioridade, e quem quiser estar nela vai ter que respeitar o espaço que você conquistou. E aqui está a frase final que quero que você escreva nos comentários. Minha mudança é minha vitória. Não é só uma frase para aparecer no vídeo. É um compromisso silencioso com você mesmo. Um lembrete diário de que o seu progresso não depende de aplausos, e sim de consistência. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como este e ative o sino para não perder os próximos. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento parecido.
Porque às vezes, uma única frase é o que falta para a pessoa mudar a direção da vida. E antes de sair, assista aos outros vídeos que estão aparecendo na tela. Agora eles vão aprofundar ainda mais a sua jornada de autodomínio, força e clareza. Talvez o próximo vídeo seja exatamente o que vai consolidar a mudança que você começou aqui. Lembre-se, o silêncio não é ausência. Ele é a base onde a sua nova vida está sendo construída. E quando usado com intenção, transforma não só a forma como o mundo te vê, mas principalmente a forma como você se vê. Essa é a verdadeira vitória. Olhar no espelho e reconhecer que você é, de fato, a sua melhor versão até agora e que ela só tende a evoluir.